Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, eu estou de volta com mais um vídeo e hoje a dica que eu trago para vocês ela é bem interessante. Imagine a seguinte situação, você tem o teu PC ou notebook rodando o Windows e você instala vários programas, dezenas de programas, tem várias configurações, várias personalizações que você faz aí na tua máquina para deixar o ambiente de acordo com a sua necessidade. Legal? Porém, toda vez que dá pau no sistema operacional, que você tem que formatar a sua máquina, você tem que reinstalar tudo isso do zero, fazer todas as configurações, instalar os seus programas, drivers e tudo mais. A solução que eu trago para vocês hoje vai dar a possibilidade de criar um backup do teu sistema completo, tal qual ele está, com todos os seus programas, aplicações, jogos, drivers e tudo mais, de tal maneira que caso o seu sistema entre em pane, você tenha o seu Windows corrompido, ou até mesmo se o teu HD queimar, você pode restaurar todo o teu sistema exatamente como estava naquele dia que você fez o backup, em poucos minutos da forma que ele estava. Veja que eu tenho aqui a minha máquina com todos os meus programas de uso do meu dia a dia instalados. Eu tenho várias configurações e personalizações aqui no meu ambiente. Eu tenho alguns programas aqui que são demorados para instalar, são programas complexos. E também, toda vez que eu tenho que fazer uma formatação do zero, reinstalar todos os drivers aqui da minha máquina, instalar todos os meus programas e fazer todas as minhas configurações, eu normalmente posso passar dias até estar tudo pronto novamente. E é muito cansativo toda vez que eu tenho que fazer isso novamente. Mas nesse momento eu vou mostrar para vocês uma solução que eu utilizo já há alguns anos, que tem resolvido para mim esse problema e tem sido de grande utilidade. Eu tenho aqui então, como eu já falei, todos os meus programas e configurações. Eu preciso utilizar um programa que vai criar para mim aqui todo um backup desse ambiente completo. Vou salvar esse backup em um HD externo. E quando eu precisar restabelecer todo esse sistema, eu vou conseguir em poucos minutos, não horas, não dias, restaurar todo o meu ambiente tal qual ele estava. Bacana! Para isso, a gente vai utilizar aqui um software chamado Almay Backupper, que é um software bem interessante. Digitei aqui no Google Almay Backupper, vou clicar aqui. Esse aqui é o site oficial da ferramenta. A gente vai baixar aqui a versão home gratuita do mesmo, tá? Então vou aqui na versão personal, Standard Edition, que é a versão gratuita. A versão atual no dia da gravação desse vídeo era 7.1.1, a versão gratuita, ok? Antes que venham aquelas pessoas comentar de que o software não é mais gratuito, que não tem mais para baixar a versão gratuita e tudo mais, que não funciona, eu já estou fazendo aqui a demonstração para vocês no dia 22 de novembro de 2022, então o dia da gravação desse vídeo aqui eu já baixei a versão gratuita. Então vou aqui na versão Download Freeware, vou baixar aqui, eu vou deixar também, caso eu me lembrar aqui, esse link na descrição do vídeo, para que fique mais simples para vocês chegar até aqui, tá? Vou fazer aqui o download, de forma muito tranquila. Vou esperar aqui o download. Obviamente ele pode variar de acordo aí com a velocidade da tua net. Vou fazer a instalação do mesmo, ele é bem simples, tá? Lembrando que esse software ele é para o Windows, então se você utiliza Mac e Linux, esse vídeo não serve para você. Nesse ponto ele dá para mim a possibilidade de instalar a versão Pro para testes. Eu quero simplesmente a versão gratuita ainda, que é a Standard Edition. Clique em instalar agora. Terminando aqui a instalação, ele vai abrir novamente aqui o site da ferramenta, para mim não interessa no momento. Ok, você pode simplesmente agora já clicar aqui para abrir a ferramenta, ou ele já criou um ícone também na sua área de trabalho. Deixa eu fechar aqui essa janela. Veja que ele já criou para mim o ícone aqui do Almay. Vou clicar aqui para ele abrir já o software para mim. Pessoal, lembrando que eu estou utilizando aqui a versão gratuita, tá? Que é o Almay Backupper Standard. Ele tem algumas limitações, obviamente. Ele tem alguns recursos que ele traz apenas na versão paga, que é a versão Pro. Mas para a finalidade desse vídeo aqui, o que a gente vai fazer, essa versão gratuita aqui funciona
perfeitamente. Então, antes de fazer um comentário afirmando que não funciona, eu peço que você faça um teste primeiro, tá? Até porque eu estou fazendo o teste aqui de forma real. Vou mostrar para vocês aqui sobre a ferramenta, que é a versão Almei Backup Standard Edition no dia da gravação desse vídeo, versão 7.1.1. Ele inclusive me dá a opção aqui, ó, de atualizar para a versão paga, eu não quero fazer isso. E aqui, pessoal, na tela inicial da ferramenta, o que a gente vai utilizar? Ele já tem essa opção aqui, ó, novo backup. No caso, na parte aqui de backup, ele me dá várias possibilidades. Vou clicar aqui em novo backup. Ele vem aqui para essa tela. Caso eu não clique aqui em novo backup, eu posso vir aqui, ó, na lateral esquerda, backup. Veja que eu tenho aqui várias informações. Aqui me interessa nesse momento aqui é isso aqui, ó, backup do sistema, tá? Então vou clicar aqui em backup do sistema. Uma informação importante que eu quero dar aqui várias perguntas relativas a isso já ocorreram em outros vídeos meus, então eu já quero deixar bem explicado o seguinte: quando ele mostra para nós aqui, ó, backup do sistema, não quer dizer que ele vai fazer o backup apenas do Windows, tá? Ele não vai fazer o backup apenas do Windows, ele vai fazer um backup da partição do sistema, que é onde fica o Windows, com tudo que tiver nela. Então todos os programas, jogos, documentos, fotos, arquivos, tudo que estiver dentro da partição do sistema vai ser copiado, e não é só o Windows, ok? Mas sim todo o conteúdo que estiver no disco de sistema. Quando eu falo de disco de sistema, tomando como base que o sistema operacional Windows, normalmente, por padrão, nós temos o disco local C. Vou aqui mostrar para vocês na minha máquina, que eu tenho aqui no meu computador, eu tenho aqui o meu disco local C, que veja que está com a bandeirinha aqui do Windows, indicando que essa aqui é a minha partição do sistema. Eu tenho um outro disco aqui chamado dados, que é um outro HD que eu tenho. E eu tenho aqui conectado na minha máquina também um HD externo de 1 TB, ok? Então, basicamente, quando eu fizer aqui o backup do sistema, ele não vai copiar apenas a pasta do Windows ou o sistema limpo, mas sim tudo que tiver aqui, ó, nesse disco local C, tá? Então, se você tiver arquivos, programas, jogos, enfim, tudo que tiver aqui dentro, ó, vai ser feito o backup na íntegra, tá? Ele não vai separar o sistema. Então é muito interessante que quando você for fazer o backup, você tenha um local de destino para armazenar esse backup do tamanho, com espaço livre que caiba esse backup. E quando você for restaurar esse backup, você tem que ter esse mesmo tamanho de espaço ou bem maior, tá? Nunca menor que isso. No meu caso aqui, ó, como você pode ver, eu tenho aqui um disco de 236 GB. Na verdade é um SSD de 240, porém ele mostra para mim aqui apenas 236. E eu tenho 114 livre, ok? O restante totalmente ocupado. Eu tenho alguns jogos, alguns arquivos meus que ficam aqui no meu disco de dados D. Isso aqui fica completamente separado, tá? Ele não vai ser copiado aqui nesse ponto, apenas o sistema. Legal? Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa eu ficar repetindo várias vezes, porque muitas coisas são perguntadas para mim depois nos comentários, então eu já quero deixar aqui tudo bem explicadinho, tá? Então, quando eu faço um backup do sistema, ele vai copiar todo o meu disco local, independente se tem programas, jogos e tudo mais. Vou clicar aqui em backup do sistema. Nesse ponto aqui ele mostra todas as partições necessárias aqui para esse backup e funcionamento do sistema. No meu caso aqui ele pegou o meu disco local C e uma partição reservada pelo sistema normalmente que ocorre no Windows, tá? Aqui no backup eu posso colocar um nome, dia 22/11 de 2022. E aqui abaixo, ó, ele mostra onde ele vai salvar esse backup. No meu caso aqui ele já acessou o meu disco E, que é um HD externo. Nesse ponto aqui, você precisa obrigatoriamente ter um outro HD ou uma outra partição aí na tua máquina, para que você possa salvar esse backup, porque não tem como fazer o backup do disco local C e salvar no disco local C. Então você vai precisar de uma segunda partição ou segundo HD. Então basicamente o que ele vai fazer para mim é criar um espelho, uma imagem desse disco local C, onde está todo o meu sistema operacional, e salvar em um lugar que eu escolhi, tá? No meu caso aqui vai salvar no meu disco local E, na verdade nem é um disco local, é um HD externo.
Você pode aqui, ó, selecionar outro local também, não tem problema, tá? Clicando aqui. Você pode selecionar aqui um outro caminho. No meu caso aqui já está ok. Vou clicar para iniciar aqui o backup. Eu nem precisaria citar aqui, mas eu vou dizer que o local de destino, que é onde você vai salvar esse backup, precisa, obviamente, ter o espaço livre suficiente para caber essa imagem de backup, ok? Diferente de uma clonagem que transfere todo o sistema de um HD, todo o conteúdo de um HD para um segundo HD ou SSD, esse processo aqui ele vai criar um arquivo lá dentro, mas não vai apagar o conteúdo que já existe. No meu caso aqui, ó, o meu HD externo de 1 TB, ele tem 274 GB livre. E esse espaço aqui para mim é o suficiente. O restante do conteúdo ele não vai apagar, tá? Vai permanecer da forma que está. Ok? Então você pode salvar esse backup dentro aí do teu HD, do teu pendrive, ou seja lá onde for, tranquilo que ele não vai apagar os arquivos que você já tem nesse HD externo, ok? Ele vai apenas adicionar mais esse arquivo. Vou clicar aqui em iniciar backup. Lembrando que esse processo ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da velocidade aí da tua máquina e também do tamanho do arquivo, tá? No meu caso aqui, o meu sistema ele tem mais de 100 GB ocupados, então ele vai demorar um bocado de tempo aqui, uns 15 ou 20 minutos mais ou menos, tá? Detalhe que ele está salvando aqui nesse meu HD externo, eu vou clicar aqui e veja que ele já criou para mim aqui uma pasta, ó, chamada Backup 2211 e 2022, que é o nome que eu defini ali para o meu backup. Aqui dentro ele já está salvando o arquivo, é esse arquivo aqui, que é o meu backup vai criar, e é esse mesmo arquivo que a gente utiliza para restaurar o sistema, tá? Deixa eu atualizar aqui, no momento ele está com 0 KB. Eu vou deixar aqui esse processo, tá, pessoal? Chegar até o seu final. Eu vou dar uma pausa no vídeo, para que eu não fique gravando aqui até chegar a 100%. Quando finalizar isso aqui, estiver terminando, eu despauso e a gente volta. Já estamos então na reta final, praticamente aqui do backup. No meu caso aqui ele já atingiu 100%, terminou o backup e ele mostra essa tela dizendo que eu tenho que criar uma mídia de recuperação. O que seria essa mídia de recuperação ou ambiente de recuperação? Eu posso criar uma opção inicializável no meu boot para que eu possa inicializar o meu backup por ele, ou eu posso também criar uma mídia inicializável, como por exemplo um CD ou pendrive. Hoje normalmente é muito mais interessante nós utilizarmos um pendrive. Então nesse processo é interessante que você tenha um local para armazenar o backup. Eu recomendo fortemente um HD externo, ok? E você precisa também ter um pendrive disponível, pode ser de 4 GB, para que você possa criar essa mídia de inicialização. Essa mídia de inicialização ela serve para dar boot no teu equipamento, para que você possa fazer o restore da tua máquina. Você pode também fazer essa restauração diretamente aqui dentro da ferramenta com o teu Windows iniciando. Porém, na maioria dos casos, quando você precisar fazer essa restauração, é porque o teu Windows está com algum problema e não consegue ser inicializado, ou se o teu HD queimou e você substituiu esse HD, ou se você quer trocar o teu HD por um SSD e etc. Então é interessante que você crie a mídia inicializável, tá? Então a gente pode clicar aqui em Create Now, mas também tem a opção aqui nas ferramentas para que a gente possa fazer isso, tá? Então eu vou fechar aqui. Deixa eu dar uma analisada quanto tempo ele demorou aqui esse processo. Aqui ele não mostra para mim, mas demorou poucos minutos, tá? Não demorou praticamente nem meia hora esse processo. Lembrando que eu tenho aqui um sistema com pouco mais de 100 GB de dados, então foi relativamente rápido, levando em consideração se eu tivesse que fazer uma formatação do zero, atualizar, baixar todos os updates do meu Windows, instalar todos os meus programas, fazer todas as minhas configurações do zero. Isso demandaria horas ou talvez dias, dependendo de cada caso. Nesse ponto aqui eu já tenho o meu arquivo, aqui ele está, ó. Ele criou um arquivo, ele até deu uma compactada no arquivo, pessoal, ficou com apenas 63 GB, ok? Por quê? Ele compacta um pouco algumas informações
E alguns dados temporários, como cache, arquivos temporários, ele não copia, tá? Então ele não faz arquivos de memória virtual, ele não faz a cópia desses arquivos. Então ele cria um backup um pouco menor do que realmente é o tamanho aí do teu sistema. No meu caso aqui, o meu disco de sistema ele tem, deixa eu ver exatamente, pessoal. Eu tenho 122 GB utilizados, ok? Então ele criou para mim um arquivo de imagem dessa minha partição com metade desse tamanho praticamente. Eu vou então colocar aqui um pendrive na minha máquina para que eu possa criar essa mídia inicializável, ok? Já coloquei aqui o meu pendrive. Vou clicar aqui em finalizar. Agora eu vou aqui em ferramentas, opção criar dispositivo inicializável. Ele me dá duas possibilidades de criar um disco aqui com base no kernel do Linux ou no padrão Windows normal. Vou criar no padrão Windows normal. Talvez pode ser necessário marcar aqui essa opção, tá? Clico em próximo. No meu caso aqui é o disco F mesmo. Detalhe que seu pendrive ele será apagado, tá? Então se você tiver coisas importantes nesse pendrive, não dá para fazer isso porque ele vai limpar o seu pendrive, tá? No meu caso, o meu já está limpo, tá? Opa! Aqui vou deixar marcado no meu disco F perfeitamente. Vou clicar em próximo. Ele diz que vai apagar, vai formatar aqui o pendrive, aceito. Aqui no caso ele está fazendo download de alguns arquivos e bibliotecas para criar esse boot baseando-se no Windows. 68% aqui de forma bem tranquila. Vou dar uma pausa no vídeo aqui para não demandar muito tempo, porque esse vídeo já está longo. Depois eu volto. Ele já está terminando aqui o processo. Veja que ele já fez o download, já criou a imagem ISO e depois já transferiu tudo isso aí para o meu pendrive. Veja que o pendrive já até ficou com o nome aqui Backup, automaticamente. Estou aqui em 96%. Pessoal, esse processo de primeira ele parece um pouco chato e demorado, porém, acredite, ele é muito mais rápido e muito mais vantajoso do que você ter que reinstalar todo o teu sistema do zero. Acredite, é muito mais vantajoso. Obviamente que você não vai fazer também o backup, pessoal, de um sistema que já está corrompido, com vírus, que já está bem danificado. Você vai fazer o backup com o teu sistema em perfeitas condições, tá? Teu backup de um sistema saudável, que não esteja cheio de vírus, que não esteja totalmente fragmentado, muito lento, enfim, que não esteja bugado. É interessante você fazer o backup quando o teu sistema estiver ok, depois que você formatou, reinstalou todos os seus programas, deixou tudo ok, ou se você tiver aí um notebook que já está configuradinho de fábrica e você precisa, por exemplo, trocar o HD, ou você quer trocar o HD por um SSD para deixar ele mais rápido. Essa imagem de backup aqui serve para que você possa pegar esses arquivos e restaurar nesse novo HD ou novo SSD de forma muito tranquila. Imagine que todo esse backup que eu fiz aqui, eu posso simplesmente agora retirar o HD aqui da minha máquina e instalar um outro maior ou um SSD mais rápido e restaurar todo esse sistema da forma que vocês estão vendo aqui nesse outro novo HD ou SSD. Bacana, não é? Muito melhor do que se eu tivesse que formatar tudo isso do zero e fazer todas as configurações e instalações. Terminou aqui então, pessoal, o processo de criação da minha mídia inicializável. Vou clicar aqui para fechar essa janelinha. Ok. Perfeito, sem problema algum. Clico em finalizar. Esse vídeo já ficou longo demais. Ele vai terminar aqui, porém eu vou criar uma parte 2 desse vídeo, onde a gente vai restaurar esse backup em uma máquina, ok? Pessoal, esse vídeo termina por aqui. Eu espero você no segundo vídeo aqui desse tutorial. Abraço e até lá!